onde um ou dois se reúne, disse Jesus, que lá ele estaria. Que Deus te abençoe de forma profunda e grande. Hoje nós estamos transmitindo através do YouTube da Vila Rodrigues, do meu YouTube e do meu Facebook, da minha página do Face. Eu estou compartilhando agora daqui a pouco para a minha página pessoal do Facebook também. Os irmãos que estiverem nos assistindo, por favor, também nos ajude a compartilhar. Estou compartilhando agora. Opa! Clicando aqui. Publicado. Então, já publiquei na minha página do Face. Hoje nós vamos estudar um assunto. Eu ia continuar hoje o Apocalipse. Eu vou continuar. Mas hoje eu estou dando uma pausa no Apocalipse para poder anunciar para os irmãos uma nova série que eu estarei gravando. Não farei ela ao vivo, porque eu vou gravar e vou colocar durante a semana como mensagens especiais. E o tema será os 10 segredos de Maria. Talvez você esteja pensando, pastor, mas os 10 segredos de Maria? Sim, Maria, mãe de Jesus. Quais seriam os 10 segredos que Maria tem para você? Qual seria a mensagem que essa mulher maravilhosa tem para mim e para você? Porque apesar de algumas pessoas, às vezes, falarem de Maria de forma exacerbada ou contrária, a Bíblia é bem clara de dizer, Maria de fato foi uma mulher fantástica. Assim como todos os homens e mulheres descritos na Bíblia que foram um herói e uma heroína, nós devemos destacar de forma grandiosa de que José e Maria, de fato, também foram pessoas tremendamente notáveis. E foi muito notável. Tanto é que a melhor mulher que Deus escolheu para assumir a forma humana, a melhor pessoa do mundo, foi chamada Maria. E essa mulher tem muito a nos ensinar. Tem muito a ensinar todas as mulheres e homens de nossa sociedade. Assim como José também tem muito a nos ensinar. No outro momento nós poderíamos fazer uma série que foca José. Porque José é uma pessoa fantástica, um personagem bíblico incrível. Você fica pensando em como deveria ser as características dessa mulher para ser escolhida? Você começa a imaginar se uma comissão de igreja ou se alguém na sociedade fosse escolher o casal que o Senhor nosso Deus deveria assumir a forma humana, o casal que deveria criar Deus, o casal que tomaria nos braços o nosso Criador. Olha que coisa fantástica! Deus assumiria a forma humana dentro de Maria. Ao mesmo tempo que Maria é filha de Deus, Maria agora é mãe da humanidade de Jesus. Veja que pessoa fantástica. Veja que tipo de... Vamos entender um pouquinho nesse estudo o que seria santidade. Será que seria ser uma pessoa perfeita segundo os nossos olhos? Ou como que é o olhar de Deus para as características tão fantásticas como estas que agora são depositadas em Maria? Será que nós escolheríamos uma pessoa como ela? Dizem os historiadores, dizem muitas pessoas que têm estudado sobre a Maria, muitos teólogos, eles têm afirmado que possivelmente a idade de Maria variaria entre 14 a 16 anos de idade. Pensa, você escolheria uma jovem nessa idade para ser a mãe do Criador? Você acredita que uma menina com essa idade poderia ter as condições? Pois é, eu faço essa pergunta porque a resposta nossa seria não. Eu quero dizer que, na visão do homem, a maneira que Deus age é uma loucura. E é isso que eu quero convidar você a acreditar hoje, meu irmão e minha irmã. Você a entender que Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como a humanidade vê. Deus não está olhando de acordo com os meus paradigmas. Deus não está olhando de acordo com a forma que eu meço. A medida de Deus não é a medida do homem. A medida de Deus ela é muito mais ampla e muito mais vasta. Segundo os mesmos pesquisadores teólogos, eles afirmam que José teria mais de 30 anos de idade. Provavelmente uma idade aí entre o 30 a 34 anos. Você consegue ver a discrepância de idade? Uma pessoa entre 14 a 16 anos de idade. E agora temos um homem entre 30 a 34 anos de idade. Uma diferença grande de idade. Só que a história não para por aí.
Segundo alguns teólogos também, eles trazem, segundo as referências internas da Bíblia, eles conseguem concluir de que, possivelmente pelas indicações bíblicas, de que José, ele era viúvo e ele tinha vários filhos. Porque a Bíblia menciona que Jesus tinha irmãos. E a Bíblia menciona claramente que o único filho de Maria é Jesus. Então, da onde vêm esses filhos? Então, a teologia, fazer uma análise do texto e do contexto, identificou que possivelmente José era viúvo. Aí aumenta mais ainda a questão. Será que para a encarnação de Jesus você escolheria um casal dessa forma? Será que o melhor homem do mundo e a melhor mulher do mundo, segundo os padrões religiosos de Deus, segundo os padrões de espiritualidade de Deus, seriam os nossos padrões? Deveríamos aqui parar para refletir. Porque muitas vezes nós temos avaliado a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, de acordo com nossos padrões. Será que não está na hora, ao abrirmos esse estudo dos segredos, 10 segredos de Maria, não está na hora de você deixar Deus ser Deus da sua vida? Será que não está na hora de você deixar de ser Deus para o seu marido e para a sua esposa e ser apenas a esposa do seu marido? E ser apenas o marido da sua esposa? Em ser o pai dos seus filhos e deixar o trono para quem lhe é de direito? Deus. Nós queremos ajudar Deus e nos colocar no lugar de Deus em vários momentos da nossa vida. Mas o Senhor nosso Deus hoje, através desta história, Ele nos convida a termos fé e paz no Senhor nosso Deus. Eu não sei como encontra-se a sua vida hoje, mas eu quero te dar a certeza na palavra de Deus, de que Deus não vê como você vê. Até o sofrimento, a Bíblia descreve que nós vemos de forma errada. O Senhor nosso Deus escreve da forma correta, e até os pensamentos que eu tenho a meu respeito e a respeito de Deus não são os pensamentos que Deus possui a nosso respeito. Enquanto você se deprecia, enquanto você não se valoriza, Deus olha para você e diz: uma obra-prima, feita exclusiva. Eu mandei fazer de forma exclusiva e única. Joguei a forma fora, com dons, características únicas. Enquanto você não dá valor para você, você é a maior obra-prima do Criador. O ser mais querido e amado, da qual o Senhor deu a vida por ti. Ele deu a vida para que você pudesse ser feliz e viver. Com esses segredos que vamos estudar de Maria, e vamos agora começar pelo primeiro segredo. O nosso Senhor Deus, Ele deseja... Vamos ver um pouquinho mais. Primeiro segredo de Maria. O texto aqui está nos dizendo: Maria sabia enfrentar todos os riscos. Primeiro segredo dela. Ela sabia enfrentar os riscos. E olha, era só de tenra idade. Vamos colocar uma jovenzinha de 14 a 16 anos de idade. Ao pensar nisso, meu coração até bate acelerado, porque eu tenho um casal de filhos. Meu filho fez 15 anos e minha filha fez 16 anos. Então, eu começo a pensar, como que uma jovem com a idade de 14 a 16 anos, como a minha filha, Deus olharia para ela, escolheria? Eu creio que isso é um milagre de Deus fantástico. Porque Deus não julga como o homem julga e Deus não vê como o homem vê. Uma comissão de igreja nunca uniria tal casal. Uma igreja ou pessoas religiosas nunca reconheceriam neste matrimônio um modelo para que o Senhor pudesse ver. Mas o fato é que Deus não é homem. O fato é, os padrões humanos não são os padrões divinos. O padrão divino é muito completo, vai muito além, não vê as aparências, não vê as limitações de tamanho, sexo, força, capacidade. Deus vê simplesmente se nessa alma possui a singeleza de espírito e a humildade de Deus ao trabalhar em sua vida, não dar a glória a si mesmo, mas dar a devida glória a Deus, reconhecendo que toda a bênção vem dele. Será que eu falo hoje por irmão, por uma irmã que tem esse desejo no coração? Pois agora, nessa mensagem de Maria, Maria sabia enfrentar os riscos.
Maria sabia enfrentar todos os riscos que nós temos aqui apresentados, irmãos. Parece que minha câmera travou, né? É o que eu recebi uma mensagem agora. Vamos ver então se a minha câmera destrava. Vamos ver aqui se a câmera volta ao normal. Bom, por alguma razão aqui desconhecida, minha câmera travou. Vamos aqui conectar novamente. Só um momentinho, meus queridos irmãos. Vamos aqui atender as observações. Eu agradeço de coração aos nossos irmãos e irmãs que têm acompanhado. Isso, muito obrigado, irmãos. Graças a vocês eu consigo fazer uma transmissão ao vivo, por isso que eu pretendo gravar essa série para corrigir todas essas falhas, para ficar uma mensagem mais concisa da próxima vez e bem sem falhas. Continuando então, Maria sabia, queridos, e enfrentava, ela sabia os riscos que iria enfrentar. Ela enfrentava todos os riscos. Você está disposto a enfrentar todos os riscos? E mais do que isso, você está disposto a parar de julgar as pessoas e a confiar em Deus? E a parar de julgar Deus? Porque uma vez que Deus confia nas pessoas, por que você não faz o mesmo? E não passa a acreditar também nas pessoas? Deus, quando olhou Maria, acreditou nela. Mesmo ela sendo jovem, sabia a profundeza da integridade do seu coração. Deus, quando olhou para José, sabia da integridade e da profundeza do coração de José. Sabe, nesse segredo de Maria, Maria sabia e enfrentava todos os riscos. Você está disposto a enfrentar esses riscos? Você está disposto a mudar a vida? Se Maria tivesse medo dos eventos da vida, não poderia ser a mãe de Jesus. E isso ainda me assombra com esse segredo de Maria. Se Maria tivesse medo do que ela enfrentaria, como ela conseguiria enfrentar? Ela não teria medo dos eventos. Ela não teve medo dos eventos. E ela tem, nesses 10 segredos, nós vamos estudar que ela teve razões fantásticas e extraordinárias para não ir. Ela poderia alegar ao Senhor: Senhor, mas estou noiva. Senhor, sou muito jovem. Ela poderia dizer: Senhor, eu não tenho condições. Senhor, tantas mulheres melhores do que eu. Ela poderia alegar tantas coisas para fugir da responsabilidade e fugir de todas as dificuldades, porque todo chamado de Deus não vem só com um tapete lindo vermelho para você atravessar. Todas as dificuldades de Deus, ela também vem com desafios que você necessita superar. Quando nós pedimos para Deus paciência, Deus então ele concede para mim e para você circunstâncias e momentos que eu devo exercer a minha paciência. Quando eu peço a Deus então sabedoria, Deus colocará diante de mim elementos e momentos que eu deva exercer a sabedoria. Então você não pensa que Deus te dará de graça sem você utilizar a parte que lhe cabe do desenvolvimento. Ele dará a você a oportunidade do enfrentamento e do crescimento, mas a escolha é tua. Esse é um segredo de Maria. Se Maria tivesse medo dos eventos da vida, não poderia ser a mãe de Jesus. Não teria como. Porque uma covarde, medrosa, não teria condições de ser a mãe de Jesus. Então nós vemos um segredo de Maria. Ela tinha coragem para enfrentar os desafios, mesmo que os tais desafios pudessem ser humilhantes e pudessem colocar a sua reputação abaixo. Mateus, capítulo 1, verso 18, como nós apresentamos aí no quadro, diz: Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Como o texto bíblico que vocês conhecem, o anjo apareceu a Maria e disse que ela então seria cheia do Espírito e lhe falou que o Senhor então cumpriria a promessa nela. Maria poderia ter dito tantas coisas, mas disse: cumpra-se a palavra do Senhor. Ela se colocou totalmente submissa. A gravidez de Maria entra no campo da fé. E hoje quero dizer para você, muitas de nós queremos entrar no campo de deixar as coisas científicas.
Eu estou estudando muitas coisas de forma científica e eu digo, a ciência faz parte, devemos analisar as coisas de forma científicas. Mas quero que você entenda algo aqui. A fé não é científica. Eu não tenho como colocar evidências, eu não tenho como buscar os fatos e trabalhar dessa forma com a fé. Quando você trabalha com religiosidade, como você trabalha com espiritualidade, como você trabalha como o termo fé, palavra fé, que é a certeza da existência das coisas que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu tenho a certeza de que estas coisas existem. O anjo disse que ela ficaria grávida pelo Espírito. Como isso acontece? Como uma mulher pode engravidar pelo Espírito? Isso não é científico. Isso é fé. Isso é diretamente o poder intercessor, criador e mantenedor da vida, que vem através do conhecimento científico divino, da qual a humanidade não possui e não tem como verificar ou medir. A fé é isso. Muitos elementos da nossa vida, elas vêm da certeza de que elementos reais, espirituais, existem. Mas eu só tenho essa certeza através da fé. Maria tinha essa fé. Uma fé tamanha que ela acreditava no impossível e no invisível. E através dessa fé, esta jovem pôde receber a maior bênção que nenhuma mulher na face da terra pôde receber. Portanto, dobre a sua língua quando você for falar de Maria. Respeite-a bem, porque ela não é qualquer uma. É uma pessoa tremendamente especial. A gravidez de Maria entra no campo de uma fé pura, fantástica. Que eu pergunto, será que eu possuiria a fé que Maria teve? Será que se Jesus aparecesse para mim, eu enfrentaria? O filho de Maria seria o libertador do mundo. Seria o Emanuel, o Deus conosco, o libertador. Aquele que ao nascimento os anjos anunciaram aos pastores que estavam no campo, que falavam e aguardavam ansiosos por este dia. O dia então chegou. Maria estava ali. Mas eu quero dizer para você, você acreditaria e você teria essa fé? Eu fico a pensar, irmãos, eu falando aqui parece fácil. Mas, irmãos, você parou para poder imaginar quando a Maria falou no noivado dela para o noivo José: José, estou grávida do Espírito Santo. Falando cá entre nós, quem cientificamente acreditaria numa conversa dessa? Qual mulher em sã consciência de sobriedade acreditaria nisso? Qual homem creria nisso? Eu vou te dizer, nenhum. Somente por um milagre, um homem e uma mulher poderiam passar por isso. Porque para uma mulher se tornar grávida, é necessária que ela coabite com um homem. É necessário que ela tenha relações. E é necessário que o espermatozoide entre no óvulo para que então um bebê seja formado. Porém agora, Maria, estando noiva, um noivado muito sério, não tendo relações sexuais, estaria grávida? O Espírito Santo envolveu. Você começa a pensar, quantas dificuldades passou Maria? Você começa a pensar na sua vida. Eu falo para que você pense, quantas pessoas não falaram mal de você? Quantas pessoas já não te julgaram? Agora você começa a pensar no seguinte, Maria não murmurou nenhum momento desses julgamentos. Nenhum momento na Bíblia está dizendo que ela retrucou, que ela falou, que ela entristeceu, que ela chorou. Ela enfrentou a situação. Contou, orou, confiou e aceitou. Você está pronto para ter fé, confiar, orar, aceitar e viver o milagre? Pois se você não aprender a ter a fé que a Maria teve, se você não aprender a enfrentar a dificuldade como ela enfrentou, como você espera, e eu espero, que vamos conseguir viver as nossas vidas? Como você espera crescer? Maria aceitou participar do sonho de Deus, que se tornou o sonho dela também. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, está disposto a aceitar o sonho de Deus na sua vida?
Porque segundo o profeta Isaías, ele diz que quando eu não tinha forma humana, nas palmas da mão de Deus, ele escreveu todos os meus dias, contou a minha história, quando eu ainda não possuía forma humana. E o não possuir a forma humana é quando ainda aquele óvulo está se multiplicando e ainda não formou a aparência humana. Deus já tinha escrito totalmente os dias da minha vida. Você está disposto a aceitar esse plano que Deus fez para você? Você está disposto e disposta, minha querida irmã e meu querido irmão, a aceitar quem você é, aceitar os seus olhos, aceitar o seu cabelo, aceitar a sua cor, aceitar a sua voz, aceitar os dons naturais que Deus te deu, aceitar os dons espirituais que Deus te deu, porque você é única, ninguém é igual. É claro que nós somos a palidez da beleza que Deus projetou para mim e para você. Muitos dos nossos queridos homens e mulheres, irmãos e irmãs, têm nascido com defeito físico e têm nascido com várias características que não eram da vontade de Deus, mas em consequência ao pecado que está passado por código genético, e através do pecado muitos de nós têm nascido com as consequências diretas do pecado. Estas coisas todas serão apagadas, e no dia da ressurreição eu e você atingiremos a plenitude do que Deus desejou para mim e para você. Só que eu quero fazer um convite para você. Aceite quem você é. Se você não aprender a ser feliz, como você pode tornar alguém feliz? Se você não aprender a se amar, como você vai amar o outro? Porque o Senhor Jesus disse: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas a questão é, você se ama? Talvez alguns tenham me ouvido falando: haha, pastor, a pessoa aqui do lado só pensa nela e só ama ela. Será? Será que você não é igual também? Será que não está na hora de cada homem e mulher entender quem ele é? Maria aceitou participar do sonho de Deus, que tornou-se o sonho dela também. Você quer aceitar o sonho de Deus na sua vida? Porque sabe qual é o sonho de Deus? É que você seja feliz. O sonho de Deus é que você desenvolva todos os seus dons. O sonho de Deus é que você ame quem você é, porque Ele amou demais. Por isso Ele te fez assim. Você é única e você é único. Deus te ama tanto. Ele deseja tanto você. Maria, o segredo dela é enfrentar e se amar. Ela enfrentou a gravidez sem casamento. Enfrentou um noivo e pensou no primeiro momento que foi obviamente traído. Ele pensou dessa forma óbvia, mas não era. Ela enfrentou tudo isso sem murmurar, sem discutir, sem falar mal dele, da família que lhe censurou, dos amigos que lhe censurou, da igreja que lhe censurou, porque onde já se viu? Maria, o primeiro segredo dela, ela sabia enfrentar. E dentro desse segredo, nós temos muito o que aprender. Ela sabia aceitar o plano de Deus para a vida dela. E ela tornou o sonho de Deus o sonho dela. O sonho de ter o bebê nascido. Deus. O Deus que assumiu a forma humana. Ela aceitou o sonho de Deus na vida e colocou profundo no seu coração. Na cultura judaica, o noivado era tão sério quanto o casamento. O noivado era a primeira etapa do matrimônio. Quando você estava noiva, nessa parte, você já estava com a primeira etapa. Seria como nós fazemos hoje, o casamento civil e o casamento religioso. Porém, com uma diferença. Alguns aqui, quando vai já no casamento civil, já vai para a lua de mel. Não. Era o princípio, vamos dizer, como a gente fala, faz o civil religioso depois da lua de mel. Não existia lua de mel, não existia a cópula. Eles estavam aqui sem ato. Era a primeira parte, o noivado. E depois teria a segunda parte, aí então poderia consumar o casamento. Conforme as escrituras dizem que eles consumaram o casamento, porém Maria nunca engravidou de José. Porém José teve filhos, como nós já mencionamos, que possivelmente, segundo os teólogos, do primeiro matrimônio. Nós temos que Maria ainda não era casada com José, isso era bem claro. Maria correu, como eu já mencionei, muitos riscos ao ter o menino Jesus. Não pensa quando você fala, ai Maria, coloca ela, viu como ela foi. O anjo disse, cheia de graça. Cheia de graça para Deus.
Mas por irmão, pro vizinho, pro pai, pra mãe e pra cidade, ela fez um grande pecado. Ninguém estava acreditando neles. Você começa a imaginar agora, você que é mãe, tua filha dizendo, cheguei grávida do espírito e ela tá noiva. E aí então a mãe põe a mão na cara e diz, minha filha, vocês engravidaram hoje o casamento, estavam os convidados, tudo pronto, a festa, tudo pronto, as coisas tudo pronto e você vai me aparecer barriguda agora, minha filha. Vocês não sabem esperar um pouquinho mais, não. Você imagina todo mundo e a sociedade dizendo ali para José, dizendo ali para ele, José, isso, travou de novo, vou continuar com o meu travado, acho que é por causa da chuva. E você imagina ali José simplesmente dizendo para a família, olha, ele pensando assim, a mulher dizendo, tô grávida, e ele, mas de quem? Minha que não é, porque meu não é, não tem como ser meu. Como que pode ser meu? Não tem a maneira nenhuma de ser meu. Eu não fiz filho nenhum em você. Você consegue imaginar isso em Maria? Você consegue imaginar Maria passando por essas dificuldades que não são fictícias, que são dificuldades reais, que são dificuldades que expressam a realidade da vida? Foi isso que Maria enfrentou. Maria, queridos irmãos, passou por muitos riscos. É fácil agora olhar para a vida dela e falar que foi fácil. Eu queria ver se eu e você tivéssemos vivos com Maria. Eu queria ver se tivesse eu e você na pele de Maria. Como seria o nosso comportamento? Mas olha só, mas José, seu noivo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Sabe qual é a ideia que veio agora em José? José falou o seguinte, olha, já que eu amo tanto Maria, e aqui mostra como Deus escolhe certinho, meu querido irmão e minha querida irmã. Deus, ele é tremendo. Ele escolhe de forma fantástica, santa e maravilhosa. Quando ele escolheu José, ele escolheu de fato o melhor homem. Eu faço a pergunta agora para qualquer homem e pergunto para você, seja honesto, meu irmão. Se tua noiva aparecesse para você dizendo que estava grávida do Espírito Santo, me diz aí, fala a verdade. Como você acreditaria nisso? Hã? Fala a verdade para mim. Você ouviria mesmo? Fala a verdade para mim. Você acreditaria na noiva? Como que seria o seu comportamento? Você acreditaria nela? Eu estou fazendo essa pergunta para você entender o grau da santidade e do comportamento santo de José. Ele era um homem de fato, verdadeiramente, tremendamente bom. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um homem de fato de valor. Ele planejou o seguinte, mesmo assim ele ficou chateado, ele não queria defamar Maria. Você já parou para poder pensar quantos irmãos ele poderia, pessoas da igreja, ele poderia dizer o seguinte, olha, eu vou contar essa mulher para todo mundo. Eu vou contar para a comissão da igreja, eu vou contar para a igreja, eu vou falar para todo mundo quem é essa mulher, porque ninguém sabe que essa mulher ela é santinha. O pessoal fala que ela é santa, mas ela não é nada. Quantos dos nossos queridos não levaria essa mulher para a comissão da igreja e diria, não fiz nada com ela, pode fazer DNA, porque não é meu. Exporia essa moça para humilhação. Sabe o que José fez? Ele falou o seguinte, eu vou casar com ela e lá pelas tantas, no momento eu sumo. Aí eu sumo porque eu não vou defamá-la. Eu vou fazer o seguinte, vou passar pelo cara que foi safado, malandro, que abusou de uma menininha nova, sendo aí mais de 30 anos, foi espertinho, fez as coisas que não devia antes do tempo e ainda foi o cafajeste de largar a moça. Eu pergunto para você, minha irmã e meu irmão, aonde se encontra um homem desse? Aonde se encontra um homem com esse caráter? É um caráter raro. Ele assumiu a culpa da gravidez para si. Ele não iria cuidar da criança. Mas ele, no texto bíblico, diz que assumiu a culpa para si. Ele abandonaria ela para não ser apedrejada nem humilhado. E ele sairia como homem cafajeste e canalha. Você parou para pensar nisso? Nós temos muito a aprender com Maria.
os desafios que ela passou. Você pode estar falando, pastor, você não conhece o meu marido. Pois é, você vê agora José, você vê que Maria também não passou bons bocados na mão de José, não. José olhou para ela e falou, eu vou largar essa mulher em segredo. Por que que isso não aconteceu? Por uma razão que é divina. Porque Deus interveio. E como José era um homem que de fato amava a Deus, e ele ouvia a voz de Deus, o anjo apareceu para ele. Se não fosse a intervenção de um anjo, José teria fugido. Vê que o texto bíblico, você continua lendo essa passagem, e lá vai falar que depois que ele propôs isso, um anjo apareceu para ele em sonho e disse para ele não fazer isso. Que de fato o ente que estava dentro de Maria era o cumprimento profético do Messias. E de fato eles teriam um grande privilégio de educar, de criar, de estar com ele, Deus que assumiu a forma humana. Que nesse processo da sua criação, ele se tornou tão sensível como qualquer criança. E ele simplesmente esvaziou-se da sua divindade, como diz o Evangelho de João. Ele não usou em nenhum momento o seu poder divino de Deus, ouvindo e crendo unicamente na palavra do Pai, seguindo um caminho correto. Todos os momentos. Você consegue imaginar o privilégio dessa família? Você consegue imaginar o privilégio de você ter Deus todos os dias no café, no almoço e na janta? Você consegue imaginar o privilégio de Maria dando a luz ao Criador e então dando de mamar ao seu próprio Criador, que agora também é o seu filho? Você consegue entender tão profundamente quanto Deus nos ama? Você consegue entender tão profundamente como Deus valoriza cada aspecto da vida que Ele nos deu? Uma simples amamentação, que para nós parece tão simples e normal. Você parou para poder pensar que Jesus também participou? Você consegue para poder pensar que Jesus ouviu cantigas de ninar como todo bebê, como toda criança? Você consegue imaginar Jesus sendo trocado a fralda? Deus, de uma forma humilde, se humilhou para salvar você e eu. Há muitos segredos para aprender com Maria. Há muitos ensinamentos para aprender com esse casal. Maria tinha certeza de que Deus estaria sempre ao seu lado. Porque, de fato, ela o segurava nos braços. Porque, de fato, agora, apesar dele, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1,14 diz, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E o vimos na glória de Deus. Nós o vimos na glória do Filho unigênito de Deus. Você consegue pensar nisso? Em outro momento eu posso explicar melhor essa expressão. Mas você consegue entender que esse Deus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ele encarnou, e agora, como essa ilustração que você vê agora, Maria pegava nos braços uma tenra mulher, jovenzinha, pegava em seus braços o Criador do universo. Você consegue imaginar que Deus nunca esteve tão perto de alguém quanto esteve agora? Você consegue imaginar que a mensagem que Deus quer passar para você, que Deus ele está presente todo o tempo? E não é porque Deus estava presente que Maria não passou por algumas angústias e sofrimentos, porque ela precisava amadurecer. Nós vimos que Jesus não ressuscitou a José que morreu. José morreu. E Maria precisou passar pelo luto, precisou passar por ser viúvo. E Jesus permitiu a morte de José e não ressuscitou. Passaram por isso. Maria passou por tantas coisas. Quando nós olhamos para a vida dela, nós queremos dizer, nossa, grande Maria, ali. Mas você não entendeu a mulher Maria. Muitas vezes a gente só olha as vitórias das pessoas e achamos que elas não passaram por lutas, dores e aflições. Eu quero falar para você, minha querida irmã, meu querido irmão que nos assiste. Deus conhece as suas lutas, conhece as suas dores. E como diz a Bíblia, e guarda cada uma das suas lágrimas no odre. Isso é de uma forma simbólica. Não que ele guarda as suas lágrimas de forma literal, mas significa que ele tem visto e acompanhado e sentido cada uma das suas dores. E naquele grande dia, quando ressuscitarmos, naquele grande dia quando ele voltar, ele explicará que ele esteve com você todos esses momentos. E clareará tudo o que você passou e você entenderá por um espelho
tudo que passou, mas não como um espelho obscurecido, mas você verá face a face, como diz 1 Coríntios 13 sobre o amor. Você o verá face a face. Você consegue ver a mulher do lado, Maria, com Jesus. Maria sabia e enfrentava todos os riscos. Maria sabia dos riscos e enfrentava. Você sabe dos riscos? Claro que você sabe, meu querido irmão, minha querida irmã. Pare de se enganar. Seja honesto e enfrente. Tem pessoas que não amadurecem. Maria, apesar de ter de 14 a 16 anos, ela era muito madura. Maria sabia e enfrentava todos os riscos. Primeira dica de Maria que nós estamos dando aqui, nosso tema. Ela sabia e enfrentou todos os riscos, sem murmurar, sem culpar Deus. Ela aceitou, cumpra-se segundo a tua palavra. E ela se colocou em posição. Eu pergunto para você, minha irmã, será que você teria coragem de aceitar o pedido de Deus, sabendo que você seria acusado por toda a sociedade ao seu redor sobre o seu matrimônio? Eles saíram da cidade de Davi. Saíram de lá, depois do casamento. E aí eles foram lá para Galiléia. Depois que eles saíram, é claro, eles foram para o Egito quando Jesus nasceu. E depois do Egito foram para Galiléia. Perceba que eles não voltaram para aquela cidade. Foram para outra cidade. Jesus cresceu na Galiléia. Você acha que ele cresceu lá só à toa, né? Vocês não acham quantas dificuldades esse casal enfrentou? Porém, de forma miraculosa, no nascimento de Jesus, aqui adiantando, aqui aqueles 3 sábios que vieram do Oriente trouxeram o dinheiro em ouro, incenso, trouxeram ali todos aqueles valores que podiam ser vendidos e fez com que Jesus pudesse, ao seu nascimento, o casal, a família, com tudo que tinham, pudessem sobreviver fora do território de Jerusalém, como a Bíblia disse, que mandaria o seu filho para o Egito e depois chamaria o seu filho do Egito. Maria sabia e enfrentava todos os riscos. Eu quero fazer um apelo para você ao finalizar agora. Querida irmã, você, quando casou, você não sabia dos riscos? Você não viu seu pai em todos os casamentos? Você de fato não sabia do que enfrentaria? Você não sabe do que é formado o matrimônio? Você não sabe do que é formado as dificuldades? Você sabe. Você sabe como que é o ser humano, pecador, linguarudo, fala do que não entende e daquilo que não faz ideia, deseja comentar e dar palpites. Maria sabia disso e você sabe também. Hoje eu quero convidar, ao falar de Maria, que você seja como Maria, meu irmão e minha irmã. Aprenda com Maria. Outro dia nós vamos falar sobre José. Aprenda com Maria. Aprenda. Você sabe das dificuldades. Enfrente todos os riscos com fé e amor ao nosso Senhor. Que Deus abençoe de forma maravilhosa cada irmão e irmã nessa noite. Maria tinha certeza de que a vida procedia de Deus. Deus, ele é grandioso. Deus era maravilhoso. E eu quero agora simplesmente eu dar uma olhada aqui. Tem muitos irmãos mandando boa noite. Eu dou boa noite, Anitta. Boa noite, a Betinha. Boa noite a Zete. No Facebook nós temos vários irmãos aqui também falando boa noite. Eu dou boa noite a todos os irmãos no Face. Aqui tem muitos irmãos. A Maria Nete, o Ariel, a Sônia, a Márcia Nete, boa noite. A minha esposa, a Aline, a minha esposa agradece pela chuva. E está chovendo, são muito felizes por estar chovendo. Minha filha também, boa noite. O Carlos, boa noite. A Leila diz boa noite. Agradeço muito a Deus pela chuva. A Ivonete, boa noite. A Josiane, o Humberto Magalhães, irmãos, boa noite. A irmã Sônia diz graças a Deus que está chovendo, irmãos. A Josiane Barreto, boa noite. A Érica Machado, boa noite, Érica. O Luiz Passos, boa noite. O Faria, boa noite. A Sônia Barro, boa noite, obrigado. Travou por causa da chuva também, é uma bênção, mas a tecnologia que acaba travando deu uma comunicação do meu celular aqui com o aparelho. O José Carlos, boa noite. O Adilson, boa noite. O Alberto, boa noite. O Adilson diz boa noite a todos os irmãos, que Deus abençoe. Boa noite, Sônia. José Carlos, boa noite a todos os irmãos, que Deus abençoe. A Sônia manda bênção também para Deus.
Maikelen, boa noite. A Ana Letícia, boa noite. A Neide, boa noite. O Tião, boa noite. Rita, boa noite. Rosângela, boa noite. A Maria diz: Maria estava disponível para Deus. Muito obrigado pela colocação. É exatamente essa colocação correta. Você está disponível, meu irmão, minha irmã? Aqui a irmã Maria dá uma contribuição muito boa. Márcia, perdão, a irmã Márcia Nete. Ela diz: Maria estava disponível para Deus. Conhecia a palavra de Deus e obedeceu-lhe. Maria tinha uma grande virtude. Tudo quanto Deus falou, ela guardou no seu coração. É exatamente isso que temos que fazer. Muito obrigado, irmã Márcia. A colaboração foi fantástica. A Ivete diz: boa noite, pastor, que Deus abençoe muito o Senhor. Conheço e meu marido cada vez mais muita sabedoria. Pregação maravilhosa, que Deus abençoe. Amém. Ela também diz: boa noite a todos os irmãos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe a cada um nesse dia. Com muita sabedoria, com essa pregação ótima, que Deus abençoe a todos. A irmã Sônia diz: maior privilégio é poder sentir. É o que ela sentiu, né? Isso mesmo. A irmã Fátima, boa noite. A irmã Márcia Nete diz: uma mulher presente no nascimento e também na morte do seu filho. Uma mulher presente, sempre atuante. Olha, dá para tirar muitos ensinamentos sobre Maria. Vou fazer uma série de 10, mas dá para tirar muitos. Foi como a Márcia aqui também falou, ela esteve no nascimento e na morte. Uma mãe que acompanha o seu filho a todo tempo. Jesus não escolheu Maria à toa para encarnar. Deus não escolheu Maria à toa. Maria era uma mãe de M maiúsculo. Maria era uma mãe com todas as características que você sonharia de uma mãe. Só que ao olhar para ela, ninguém dava nada para ela. Isso eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus olha para você e Ele sabe quem você é. E Ele é tudo por ti. Assim como foi tudo por Maria. Minha esposa diz: sim, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13. Muito obrigado, querida. Boa noite, pastor Eliezer, nos assistindo. A Rosiclei Barretos, boa noite. A Sônia: Deus abençoe grandemente o pastor e obrigado pelas lindas palavras. Amém. Que Deus abençoe. A Eliana e Maiton diz: boa noite a todos. A Rosiclei também dá boa noite a todos os nossos irmãos. H também, Ana está dando boa noite a todos os nossos irmãos. E aqui o Everaldo também dá boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs. Com isso eu vou deixar agora, vou fazer a oração final e nós vamos colocar a mensagem musical. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Oremos. Senhor nosso Deus, ao falarmos um pouquinho hoje das características maravilhosas de Maria, as características das quais o Senhor escolheu, e ela tem um caráter nobre e colocou dentro do seu coração e guardou profundamente todas as palavras que o Senhor havia dito através da sua palavra. Que o Senhor da mesma forma nos ensine a viver a fé, a confiança e a força que Maria teve. Que o Senhor conceda a cada homem e mulher, cada irmão e irmã e jovem que nos assiste. Que o Senhor os abençoe com a profundeza completa da sua graça e do teu poder. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o culto de quarta-feira. Que Deus continue te abençoando grandemente e ricamente e para todo sempre. Amém.